e jovem! Tá começando mais um Santa Carona Pocket e hoje o programa é diferente. Eu vou estar aqui tirando uma dúvida do Matheus Souza, que assim como vários outros caroneiros já mandaram pra gente no Instagram a seguinte dúvida: como faz para preparar uma palestra? Você que tá aí no seu grupo de oração, grupo de jovens, grupo de estudos, e vem comigo que hoje eu vou tirar as dúvidas do seu coraçãozinho. Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar você de uma coisa muito importante, mas assim, importantíssima. Você tá lembrando que tá acabando o prazo de pré-venda da loja do Santa Carona, meu querido? Tem muita camiseta vendendo lá na pré-venda e camisetas assim fantásticas. Uma delas é essa aqui, ó, a camiseta do Padre Pio, aquele que era mito antes mesmo do Bolsonaro nascer. Com certeza deve conhecer alguém que é fã do Padre Pio. Não se esquece de ir lá, www.loja.santacarona.com. Outra coisa importante de dizer também é que eu vou ensinar pra vocês como que eu preparo minhas palestras. Não significa que todo mundo faça do mesmo jeito, tá ok? E também escreve nos comentários aqui como que você costuma preparar palestras para poder ajudar o pessoal que vai vir aqui estudar a ver nos comentários e ver quais são as melhores formas e ir montando um jeito próprio. Acho que é interessante, né não? Aviso dado, vamos começar aqui pro vídeo. A palestra, gente, ela começa no convite. A primeira coisa que você tem que saber quando alguém te faz um convite é qual o tema que você vai pregar. Outra coisa que é importantíssimo você perguntar é se tem um versículo bíblico. Não é regra, tá? Você não precisa já ter definido um versículo bíblico. Além disso, você tem que perguntar também, né? Que dia, que hora, onde vai ser? Pois agora entra as partes que você deveria perguntar, mas quase 100% dos palestrantes se esquecem desse detalhe. São 3 perguntas cruciais. A primeira delas é: para quantas pessoas eu vou pregar? Ai, mas o K2, ele quer saber a quantidade porque a quantidade importa pra ele. Não é isso. Se você chamar para pregar para 5 ou para 100, não vai fazer diferença. Você vai pregar do mesmo jeito, mas vai fazer diferença no que você vai falar, como você vai falar. Porque se você tiver com pouca gente, você vai saber que você pode fazer tipo uma dinâmica. Se você tiver com 1000 pessoas, aí fica meio complicado fazer isso. Outra coisa, qual a idade do povo que você vai pregar? Porque às vezes você prepara uma palestra e aí você coloca alguns assuntos de matrimônio lá dentro. E quando você vai ver, você vai pregar num grupo de oração para jovens. E aí você percebeu que você gastou um bom tempo preparando a palestra para o público errado. E a última pergunta: tem alguma coisa especial nessa reunião? Porque às vezes acontece de te chamarem para pregar na primeira reunião depois do grande encontro que eles fizeram. É sempre bom você ter isso em mente, porque isso pode entrar dentro da sua palestra. Por exemplo, suponha que chamam você para pregar e essa reunião é a primeira reunião depois do encontro que eles fizeram. Você vai poder incluir dentro dessa palestra assuntos como perseverança, coisas relacionadas à vida na fé e a não desistir, etc e tal. Tendo essas informações com você, você vai ter o suficiente para começar a preparar bem a sua palestra. Agora chegou a hora, Guilherme, que eu vou pegar esse conteúdo e vou sentar para estudar para fazer a palestra. Não é isso que eu tenho que fazer? Não. O palestrante, ele tem que estudar sempre. Não é para palestra. Você sempre tem que estar buscando assuntos novos por 2 motivos: para saber mais e para atualizar a informação que você tem. É sempre bom você estar vendo vídeos, lendo livros, pegando documentos da igreja. O Espírito Santo trabalha com as informações que você tem na sua cabeça. Então, se você não estuda, o Espírito Santo pode até te usar, mas você vai ser uma ferramenta muito ruim. E aí, Guilherme, onde eu tenho que começar estudando? Quais são os principais assuntos que eu tenho que estudar? Você pode estudar vida dos santos, história da igreja católica, história da salvação, é importantíssimo. Se você é pregador, você tem que ter uma noção básica de história da salvação. Nossa Senhora, Sagrada Escritura, você tem que pegar a Bíblia e tem que ler. Você tem que ler e tem que ler. Eu lembro até hoje da palestra Buscar as Coisas do Alto do Padre Léo. Uma das dificuldades que ele teve foi exatamente em ler a Sagrada Escritura quando ele estava doente. E em uma das orações, ele cita com essas palavras: poxa, Senhor, eu não tô conseguindo ler nenhum capítulo por dia. Nenhum capítulo por dia. Significa que ele lia muito mais que isso. Ler a Sagrada Escritura tem que ser algo que está constante na sua vida. Não somente ler, mas conhecer e estudar. Porque a Bíblia é a principal fonte de informação que você vai ter para pregar. Leia a Sagrada Escritura e leia o Catecismo da Igreja Católica. Ele que vai te dar pauta, ele que vai preparar o que você vai falar. A Sagrada Escritura é o que há de mais puro da doutrina católica. É a
doutrina católica na sua forma bruta. O catecismo é a Sagrada Escritura organizada e também interpretada pela igreja. Isso é muito bom, as duas têm que estar caminhando juntas, uma do lado da outra. Óbvio que a Bíblia é mais importante que o catecismo, mas é como se a Bíblia fosse um saco de feijão e o catecismo fosse a feijoada. Ela já preparada para você conseguir entender melhor e degustar melhor. Vocês entenderam? Agora chegou a hora de você sentar e preparar a sua palestra. Você vai ter que se preparar espiritualmente e intelectualmente. A primeira coisa que você faz, você vai ler sobre aquele assunto. Então você vai pegar tudo aquilo que você já estudou e vai fazer um brainstorm. Você vai pegar um pedaço de papel e vai começar a anotar as coisas que você se lembra a respeito daquele tema. Então, suponha que a gente vai preparar agora uma pregação onde a gente vai falar da importância de Nossa Senhora na vida cristã. Quando conheço Maria, sou mais cristão. Tem várias formas da gente colocar esse tema pra gente. Eu posso lembrar, por exemplo, que Nossa Senhora, ela trouxe Jesus no ventre. Eu posso lembrar que Nossa Senhora carregou Jesus para o Egito. Eu posso lembrar que Nossa Senhora apresentou Jesus no templo. Então, se eu pegar, por exemplo, esses 3 pontos, eu percebo que eu já tenho um ponto em comum. Então eu vou me lembrar, por exemplo, da passagem onde Nossa Senhora apresenta Jesus no templo. E depois de feito esse estudo prévio, algo bem simples, bem rápido, aí sim você vai rezar. Eu vou pegar essa passagem e agora sim eu vou fazer minha oração profunda com ela. Tem um nome para isso, se chama Lectio Divina. Você vai sentar com a Sagrada Escritura e vai fazer uma leitura orante. Se você não sabe como faz uma Lectio Divina, eu vou deixar na descrição um vídeo do Padre Paulo Ricardo explicando como que se faz. É a oração mais eficaz para qualquer pregador. Se você faz uma leitura orante da Sagrada Escritura, você consegue ir o mais profundo possível dela. E ali, na grande maioria das vezes, é de onde você vai tirar o mote da sua palestra. O que é mote? Obrigado, amor. O mote, ele é a ideia sobre a qual toda a sua palestra vai girar. Voltando naquele tema que a gente propôs. Se eu falar que Nossa Senhora é importante na vida cristã, eu posso ver que Nossa Senhora traz Jesus. Todas as histórias, tudo que eu for usar de exemplo, de documento, vão ser para poder enriquecer esse tema principal, que Nossa Senhora traz Jesus para nós. Então agora eu retomo esses estudos e vou começar a colocar no papel aquilo que eu vou falar. A gente pega agora 3 livros que eu costumo usar para preparar a palestra. O primeiro livro deles é a Bíblia Ave Maria. E eu vou especificar. Por que você gosta da Bíblia Ave Maria, Guilherme? Por 2 motivos. O primeiro deles é que a Bíblia Ave Maria, ela é mais simples de entender, só que ela não sofreu as alterações da Bíblia Pastoral. Você já viu a Bíblia Pastoral, aquela da CNBB? Pois é, eu não gosto dela. Por quê? Eles simplificaram demais o texto. A Ave Maria não. Ela tem uma tradução legal e ela é a Bíblia mais utilizada que se tem hoje no Brasil. Esse não é um vídeo pago, tá, gente? Adoraria que fosse, tá, editora Ave Maria? Adoraria que fosse. A segunda Bíblia que eu uso, 2 Bíblias, para preparar a palestra, a Bíblia de Jerusalém, porque ela pega, você pega o trecho da Ave Maria, lê ele na Ave Maria, só que depois eu pego o mesmo trecho na Bíblia de Jerusalém. E aí eu vou abrir aqui para vocês e vou mostrar o que ela tem de interessante. Muita gente fala que a Bíblia de Jerusalém é boa por causa do rodapé dela. E isso também é um ponto legal, porque ela tem um rodapé gigante que te ajuda a explicar bastante coisa que você vai usar na sua palestra. Mas pra mim, o mais legal dele não é nem o rodapé, é essa coluna que você tem do lado da escritura, de cá e de cá. Aqui ele te dá paralelos na Sagrada Escritura. Então um exemplo aqui eu tô em João 12, versículo 34. E respondeu-lhe a multidão: sabemos pela lei que o Cristo permanecerá para sempre. Não. Se eu olhar aqui no canto, ele vai me dar uma série de passagens que corroboram com exatamente isso que está sendo falado. Então é Romanos 3,19, Salmo 110, Isaías 9. Eu consigo ler mais trechos da Bíblia que falam do mesmo assunto. Isso ajuda demais na hora de você preparar. E aqui eu já vou tomando nota daquilo que for vindo no meu coração, que eu acho interessante ser falado. A gente vai pegar aqui, vamos pegar um trecho específico, pode ser, para o pessoal poder ver? Eu dei um exemplo aqui da apresentação de Jesus no templo. Se a gente ler aqui a Sagrada Escritura, quando se completaram os dias para a purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Levaram ele a Jerusalém. Ele não estava em Jerusalém, então levaram ele para lá. Por mais que pareça idiota essa observação, você vai ver que ele faz todo sentido. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o
Espírito Santo estava nele. Esse cara é importante pra gente. Se a gente quer falar que Maria traz Jesus a nós, então a gente pode falar que ela trouxe Maria para Simeão. Então o que Simeão tem para ensinar pra gente? Movido pelo Espírito Santo, ele veio ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele tomou nos braços e bendisse a Deus dizendo. Aí ele faz aquela oração maravilhosa. O que a gente pode tirar aqui de Simeão? Maria leva Jesus. Eu posso me lembrar também que Deus promete pra gente uma salvação que vem através de Jesus. Então, conhecer Jesus é um desejo de Deus. Deus ama todo mundo. E do mesmo jeito que ele prometeu para Simeão, ele também prometeu para você. Que você não morra antes de ver o Cristo Senhor. Olha só, já pegamos um outro trecho da palavra. Simeão esperava. Agora nós podemos pegar a vida de Simeão. Olha só, o Espírito Santo prometeu para ele, mas não disse quando isso ia acontecer. Então já parou pensar que talvez Simeão tenha esperado muito tempo? Simeão sofria as demoras de Deus. Depois que ele conhece Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele glorifica, porque a esperança que Simeão tinha foi completada. Eu consigo fazer a palestra inteira em torno de Simeão. Posso falar aqui de Santa Mônica, que rezou por Santo Agostinho. Então Santa Mônica também trouxe Jesus para a vida de Santo Agostinho. Uma mãe que traz Jesus. Estou viajando aqui na maionese. Esse momento do brainstorm é onde você anota todos esses trechos. A gente pode lembrar também que Lucas escreveu o evangelho com a ajuda de Nossa Senhora. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Se ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele foi cristão do jeito que foi porque talvez Nossa Senhora enriqueceu esse cristianismo de Lucas. Mas percebeu? Se eu não tivesse estudado antes, talvez eu não saberia que Lucas não conheceu Jesus e que Nossa Senhora conheceu. Esse trecho dura muito tempo e você pode ficar anotando eternamente aqui. Depois que você anotou tudo isso, agora é hora de você organizar aquilo que você vai falar. Então é hora de você organizar em 3 pontos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E é isso que faz uma palestra ser atrativa, a linha de raciocínio. Se a sua palestra é bem organizada, as pessoas elas vão entrar na sua linha de raciocínio e vão prestar atenção o tempo todo. O que faz uma série ser boa? É você ter um roteiro bem escrito. Como que eu vou introduzir esse tema? Posso começar introduzindo com isso aqui, ó. Conhecer Jesus é um desejo de Deus para nós. E aí sim eu faço o link com Simeão. Então eu leio o trecho de Simeão. E aí é bom eu pegar tudo isso aqui e escrever de novo. E aí é bom você sempre estar linkando os temas. Eu termino a introdução passando para Simeão. E depois que eu termino Simeão, eu posso ir para a vida de São Lucas. Qual é a conexão que eu vou fazer aqui? E aí eu vou conectando os temas. Outra coisa, eu vou falar que é um desejo de Deus? Sim, eu posso dar exemplos disso? Coloquei numa ordem. Tá tudo bem conectado? Tá tudo redondinho? Você já tem sua palestra escrita. Agora a gente vai refinar ela. E aí é a hora que você tem que fazer algumas perguntas. Falta alguma coisa? Tem algum ponto que não tá fazendo ligação, que não tá se conectando? As informações que eu tô falando são corretas. Eu lembro de uma palestra que eu dei uma vez que eu tava falando sobre serviço. E aí nessa palestra eu citei um astronauta Michael Collins. Michael Collins, ele tava na Apollo 11, que foi o primeiro foguete a chegar na Lua. Só que o Michael Collins não pisou na Lua. Ele não saiu da nave, cara. Ele foi e voltou sem pisar na Lua. Você sabia disso? E aí, baseado nisso, o que eu falei? Que o serviço, ele é entregar-se. Michael Collins estava louco para pisar na Lua, mas ele tinha um desejo maior, que o homem pisasse na Lua. Ele abdicou de um desejo dele para fazer um bem maior. Só que tem um detalhe. É verdade que o Michael Collins não pisou na Lua mesmo? Eu preciso pesquisar isso. Então é aqui que eu pego o que eu estudei e vou para a internet, vou para os livros, vou para o meu diretor espiritual, conferir as informações que eu tô falando. Aqui também, você também vai saber se você vai precisar de ministério de intercessão, dinâmicas, de data show, de alguma coisa. Aqui você já vai saber essas informações. E aí chega a parte que sempre vão perguntar para você: vai precisar de música? Explicar uma coisa aqui para os ministérios de música. O palestrante ele tem que estar apto a dar uma boa palestra com um conteúdo recheado. Só que aquele momento não é só dele. É um momento em dupla, é ele e o músico. E do mesmo jeito que o palestrante preparou a palestra, o músico tem que preparar o momento, entendeu? Então ele tem que ter um repertório de música muito rico, ele tem que conhecer as músicas que estão sendo tocadas hoje em dia, ou as antigas, ele tem que saber a letra dessas músicas. Tem um cara que eu gosto muito de pregar quando ele tá tocando, que é o Eduardo Henrique, que ele já apareceu no nosso vídeo sobre Nossa Senhora, é o mais magrelinho dos dois. Ele tem um repertório muito rico, e eu não
peço música pro Eduardinho. Sabe por quê? Porque sempre que eu vou pregar, ele vem com umas músicas muito melhores do que aquelas que eu ia pedir pra ele. Então eu, Guilherme, não peço música, a não ser que seja algo muito específico. Certa vez o Padre Léo ele deu uma palestra onde ele usou uma música do Só Pra Contrariar. Nesse caso, aí sim você pede pro Ministério de Música. Músicos, estudem! Vocês também precisam se preparar para as pregações. Cheguei no dia da palestra, fiz o meu guia. Agora eu vou pegar e vou seguir o meu guia. Não, você não vai usar o seu guia. Se você pegar o seu guia e seguir ele na risca, sua palestra vai ficar chata. Porque toda hora você vai estar olhando lá como se estivesse lendo um texto. Você já estudou, meu querido. Guarda e comece a falar. Deixe só como uma segurança. Se perdeu no meio da palestra, aí você volta nela lá, só dá uma batida de olho e ok, segue o jogo. Porque a palestra precisa ser algo espontâneo. Eu não tô falando de formação e de aula, eu tô falando de palestra pra gente que nunca participou da igreja. Tem gente ali que nunca participou de nada. É a chance que você tem de trazer ela. Então, tem que ser algo chamativo e interessante. Sacou? Falei demais! Falei muito! Horrores! Nossa senhora! Mas eu espero que tenha te ajudado. Se você tem outra forma de preparar a palestra, escreve aqui nos comentários. Se tem alguma coisa que eu não falei também, escreve aqui para eu poder talvez gravar um parte 2. Vai que isso te ajuda. Mas a ideia aqui é que você prepare cada vez palestras melhores para que a gente possa levar Jesus para os 4 cantos do mundo. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no joinha e a gente se encontra aqui toda semana no Santo Carona. Beijo no coração e tchau!